Oi, gente, mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 14, verso 47, que diz assim, ó, chegando achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar comigo uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? A gente usa muito essa frase, nesse versículo bíblico, quando a gente fala assim, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós usamos esse versículo bíblico para falar sobre a fraqueza para o pecado, né? Fala assim, olha, cuidado, você vai cair em pecado, cuidado para você não cair em adultério, porque a carne é fraca. E a Bíblia realmente diz isso, né? Olha, cuidado para você não cair na bebedice, porque a carne é fraca. E é uma realidade. Mas no contexto dessa mensagem aqui, Jesus não está falando, né, nessa vertente. Jesus não está falando em relação a pecado. É verdade, porque ali é o texto onde Jesus ora no Monte de Getsemane. Ele ora pedindo a Deus para que se pudesse passasse dele esse cálice, passasse dele essa questão da cruz, essa questão de ser crucificado, essa questão de derramar o sangue dele por a gente, o martírio da cruz. E ele ali ajoelha e começa a orar, e aí ele começa a suar sangue, porque uma pessoa, quando está em grande aflição, em grande agonia, como estava Jesus ali, o organismo ele entra em confusão e começa a bagunçar o suor com o sangue, é mais ou menos assim. Então Jesus começa a lacrimejar sangue, os poros de Jesus começam a sair sangue, da agonia tão grande que ele estava. E ele chega a falar com o pai, pai, se possível, passe de mim esse cálice. E no momento da oração, ele se sente fraco, mas não fraco para pecar, porque Jesus não tinha essa fraqueza. Não fraco para desobedecer, mas fraco assim para desanimar com o que ele tinha que fazer pela frente. O que acontece muitas vezes com a gente. Muitas vezes a nossa carne é fraca em relação a ânimo. Muitas vezes a gente desanima de seguir adiante, de seguir ao Senhor, de seguir a palavra, de obedecer a Deus. Muita gente quer voltar atrás diante das dificuldades que tem pela frente, diante da cruz que nós temos pela frente. Por isso que a Bíblia diz que se a gente quiser seguir Jesus, cada um tome a sua cruz, né? A sua responsabilidade, as batalhas da vida, as lutas da vida. Muitas vezes a nossa carne enfraquece diante delas e a gente quer desistir, a gente quer desanimar, a gente quer voltar atrás. Isso aconteceu com Jesus. E o que ele faz? Ele chama os discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele. Vem me ajuda em oração, porque a minha carne está fraca, estou querendo desistir. Já pensou Jesus desiste da cruz? A gente não tinha ligação com Deus, porque a nossa ligação com o Pai é o sacrifício de Jesus na cruz. É Jesus que nos liga ao Pai. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Né? Então ele pede ajuda aos discípulos, só que eles dormem. Já estão cansados, a Bíblia diz que estavam muito cansados e eles dormiram. E aí Jesus fala para Pedro, você não pode orar comigo, você não pode ter ânimo nesse momento. Ele vai 3 vezes lá e eles estão dormindo. E aí que ele fala. É nesse texto que ele fala, olha, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Quer dizer, eu estou pronto para me obedecer ao Pai. Mas a minha carne, ela está desanimada diante do que está por vir. E aí ele fala, já sei. O negócio é eu e Deus. O negócio é eu e o Pai. Porque tem negócio na sua vida que é você e o Pai. Quando você se sentir fraco, não adianta o irmão orar por você, a verdade é essa. Desculpa a verdade. É você orar ao Pai. Porque o irmão também tem hora que ele está fraco. Então, a sua dependência maior é de Deus. Busque a Deus quando você estiver fraco, estiver desanimado, quando você estiver com vontade de largar a aliança, aquilo que Deus colocou na tua vida, o teu ministério, fala com Deus. Jesus entendeu que, olha, não adianta. A carne dele está fraca. O corpo está fraco. Não é para o pecado, gente, não é para o pecado.
mas é para seguir a batalha, é para seguir adiante, é para seguir na luta. Amém, gente? Então, por isso que diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, todo mundo quer servir a Deus, mas tem hora que a carne, né, ela enfraquece, até mesmo pelo que há de vir pela frente. E é o que Isaías capítulo 39 diz, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, vão caminhar e não vão se cansar, vão correr e não vai ficar fadigado. É o que diz lá em Isaías. Então Jesus busca o Senhor, ele espera no Senhor. E aí diz assim, voarão com asas como águias. Então você coloca diante dos seus suas fraquezas, porque Deus ele vai renovar você. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo. Veio um anjo celestial e consolou Jesus. Veio ajuda sobrenatural. Amém? Então, quando você estiver fraco na fé, estiver querendo desistir de alguma coisa, clame a Deus. Busque a Deus. Porque se ele tiver que mandar ajuda celestial, ele vai mandar. Ele fez isso com Moisés, ele fez com Daniel, ele fez com Josué, ele fez com tanta gente. Se a terra, se as pessoas da terra aqui não têm força para andar com a gente, se as pessoas da terra aqui, elas não vão conseguir te ajudar, fique certo. Deus vai mover o sobrenatural. Ainda que ele mande um anjo para fortalecer você, para consolar você. Mas ele vai te dar vitória, assim como deu a Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Vitor. Tem sempre esse compromisso de estar levando a palavra de Deus até a tua vida. Me ajuda aí, irmão. Compartilhe os nossos vídeos. Dê o joinha. Segue a gente lá no TikTok, lá no Quai. Escreve no nosso canal no YouTube. Você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. O evangelho, né, ele precisa ser pregado. Então, você me ajuda quando você dá o joinha, quando você compartilha o vídeo. Amém? Deus abençoe você. Um tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.